Bom, até agora eu falei sobre apenas uma das consequências. A segunda consequência fundamental dessa concepção dos signos em Nietzsche é o seguinte: Nietzsche ele está criticando todos os conceitos filosóficos principais ligados à moral. E está dizendo, todos esses conceitos, ao longo da história da humanidade, foram apropriados e reapropriados inúmeras vezes, constituindo-se numa sucessiva cadeia de signos que foram reflexo, seja daqueles grupos, daquelas instituições que tiveram poder suficiente para criar um novo sentido e dizer: isto é bom, isto é mal, isso é justo, isso é injusto, isso é sagrado, isso é profano, isso é tradição. Se as coisas se passam dessa forma, como que a gente vai encarar os conceitos do próprio Nietzsche? Será que o próprio Nietzsche, ao falar niilismo é isso, vontade de poder é aquilo, né? Eterno retorno é aquilo, o Nietzsche ele não já estaria colocando os seus mesmos conceitos filosóficos dentro dessa jogada? E mais ainda, se as coisas se passam dessa maneira, como é que Nietzsche vai fazer para fazer uma filosofia que corresponda a esse tipo de perspectiva de mundo? Ficaria uma contradição brutal se, de um lado, quando Nietzsche está falando de bom e mal, bom e ruim, consciência, dever, dívida, culpa, castigo, etc., etc., ele está dizendo, olha, nenhum desses conceitos teve um significado único ao longo da história da humanidade, e eu estou mostrando agora que eles não tiveram um significado único. Porque ao longo da história da humanidade, veio alguém se apropriou disso, veio outro se apropriou, né? E foram sucessivas apropriações. Seria uma contradição brutal se o próprio Nietzsche, ao falar dos seus conceitos filosóficos, eterno retorno, vontade de poder, além do homem, niilismo, perspectivismo, transvaloração de todos os valores, ele apresentasse esses conceitos filosóficos como se eles tivessem um único sentido. Nietzsche estaria apresentando a sua filosofia como se ela estivesse isenta deste processo de múltiplas interpretações. Isso seria uma contradição com tudo aquilo que ele vem fazendo aqui na genealogia da moral. Só tem uma saída para isso. Que saída é essa? A forma por meio da qual Nietzsche apresenta as suas principais ideias filosóficas também é um convite para que os seus leitores se apropriem deliberadamente dos seus conceitos, para que os seus leitores trabalhem intelectualmente com os seus conceitos. Ao escrever filosofia, Nietzsche estava não apenas plenamente consciente, mas ele fez a sua obra filosófica, ele estruturou a sua obra filosófica de propósito, para que os seus principais conceitos fossem deliberadamente interpretados, apropriados e novos sentidos pudessem ser impingidos a eles. Falando numa linguagem mais simples, se Nietzsche critica os homens de rebanho, a moral de rebanho, o sujeito que tem a postura do camelo, que simplesmente aceita uma verdade, joga ela nas costas e obedece para o resto da vida, arrastando aquelas verdades, qual seria a proposta positiva que Nietzsche oferece para os seus leitores? Se o objetivo de Nietzsche é que os seus leitores pensem por si sós, criem as suas verdades, criem os seus valores, então ele não pode dar uma filosofia pronta e acabada. Ele não pode dar uma receita de bolo. É por isso que a filosofia de Nietzsche é essa bagunça. É por isso que Nietzsche escreve esse monte de aforismos, espalha suas reflexões por várias obras e joga para a turma. Fala, ó, leiam aí, se virem. Tentem vocês próprios agora construírem uma interpretação a partir dessas ideias que eu estou jogando para vocês. Por quê que Nietzsche faz isso? Porque se ele desse uma receita de bolo, se ele definisse todos os seus conceitos bonitinhos e acabadinhos, ele ia castrar os seus leitores,
nas suas possibilidades reflexivas. Nietzsche não pode dar a resposta pronta e acabada. Ele tem que entregar uma filosofia cheia de buracos. E ele sabe que cada leitor, quando ele pega a obra de Nietzsche, lê um determinado aforismo, e ele fala, mas espera aí, a reflexão desse aforismo está incompleta, né? Está faltando tais e tais consequências desse aforismo. Como é que eu resolvo isso? Né? Não tem resposta pronta. Não tem manual de instruções e nem receita. É você, somos nós, leitores de Nietzsche, que precisamos estar dispostos a trabalhar reflexivamente com as ideias que Nietzsche nos lança, apropriarmos-nos reflexivamente dessas ideias para construirmos um sentido, para a gente tapar os buracos do pântano, para a gente construir pontes e pontos de apoio para que a gente possa trilhar um caminho dentro da filosofia de Nietzsche. Ora, ao fazermos isso, na medida em que nós pegamos o texto de Nietzsche, nos apropriamos da sua ideia, das suas ideias e criamos algo novo, interpretamos a filosofia de Nietzsche, o que isso traz como resultado? A própria ideia que toda interpretação, a possibilidade de compreensão de um discurso, desde sempre ela já é uma interpretação. Então, isso tem consequências para a própria linguagem, a concepção de linguagem em Nietzsche. Para Nietzsche, não se trata simplesmente, né, daquela ideia tradicional do emissor e o receptor. O emissor diz A, né, a ideia A, essa ideia é transformada num estímulo vocal, sonoro, A, o receptor ouve aquele estímulo sonoro, o seu sistema cerebral decodifica aquilo e ele compreende exatamente aquilo que o outro cara quis dizer. Para Nietzsche, esse processo, a coisa não é tão simples assim. Ela não é tão igual. Desde sempre, a compreensão de uma determinada ideia, ela passa por uma série de transformações. Sem dúvida nenhuma, gente, um estudante de filosofia do Irã, por exemplo, em 1980, no contexto pós-revolução iraniana, que tivesse lendo uma tradução da Genealogia da Moral em árabe, ele jamais ia ter a mesma compreensão que eu. Não, e outra, não existe a compreensão que eu estou tendo hoje da Genealogia da Moral, que vocês, eventualmente, se vocês se dispuserem a ler esse livro, como, né, nós estamos fazendo, a compreensão que cada um de vocês tem da Genealogia da Moral é uma compreensão diferente daquilo que Nietzsche escreveu em 1887, que ele escreveu em alemão. Ele estava na Europa, ele estava num outro contexto sociopolítico, social, político, religioso, cultural, histórico. Muita coisa se passou. Então não tem como eu reconstruir aqui o Nietzsche perfeito, tal como ele é. Se a gente quiser ter uma compreensão verdadeira, falar, não, de acordo com Nietzsche, o que significa tal coisa? A gente tem que ir perguntar para o Chico Xavier, pedir para ele escrever a mensagem direto do fantasma lá, tá, gente? Aliás, nem o Chico Xavier já morreu, né? Então tem que ser outra pessoa, mas a ideia é mais ou menos essa, tá, gente? Não tem como a gente desenterrar o Nietzsche para perguntar diretamente para ele. Tudo o que nós temos hoje são interpretações. Interpretações do início do século XX, elas tinham um determinado viés. As interpretações da metade do século XX, o viés existencialista, as leituras que o Sartre fez de Nietzsche, os comentários que o Camus fez sobre Nietzsche, né, já eram num outro viés. Depois veio Foucault, na década de 70, se apropria da filosofia de Nietzsche com outro sentido também. E hoje, nós, em 2020, a gente está lendo Nietzsche num outro sentido também. E daqui a 30 anos, se a humanidade, ainda existir a humanidade, né, depois de pandemia, toda essa degradação do meio ambiente, né, tomara que ainda exista a humanidade daqui a 30 anos, né, as pessoas que lerem Nietzsche daqui a 30 anos vão estar em outro contexto. O sujeito que está lendo a Genealogia da Moral lá na Indonésia, nas Filipinas,
na Austrália, na Mongólia, eles têm, obviamente, os seus panos de fundo linguísticos diferentes da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, a realidade brasileira, ela traz para nós uma visão de mundo que está profundamente influenciada pela nossa história, pelas coisas boas e ruins do Brasil, pelos problemas, pela nossa história, pelas nossas características e tudo mais. Isso é inevitável. Então, para Nietzsche, não tem como reconstruir a verdade em si, né, a justiça em si. Nietzsche não está preocupado com isso. E ele faz uma filosofia que é uma filosofia esquisita. Se a gente for pensar os outros livros de filosofia, gente, para quem já experimentou ler Kant, Hegel, Aristóteles, né, a galera, eles seguem uma coisa argumentativa, né? O Aristóteles, ele faz uma argumentação, o texto do Aristóteles, ele tem começo, meio e fim, e ele fica lá 40, 50, 100 páginas escrevendo sobre o mesmo assunto, desenvolvendo uma mesma ideia. Assim também acontece com os outros filósofos, Maquiavel, Descartes, Rousseau e etc. E Rousseau escreve um único livro, ele fala sobre um assunto naquele livro, do começo ao final, até ele esgotar aquela ideia e fazer a sua reflexão filosófica. Assim também com Hegel, com Kant e etc. Agora vem o Nietzsche e faz uma filosofia que é uma bagunça. Esses livros que você abre um livro, né, tem um aforismo onde ele fala sobre o conceito filosófico de verdade, no outro aforismo seguinte ele fala sobre política, no outro aforismo ele fala sobre mulher, no outro ele fala sobre natureza, no outro ele faz uma crítica a um outro filósofo, e assim ele vai colocando a sua filosofia. De uma maneira que quando a gente olha, a gente fala, nossa, esse cara não está falando coisa com coisa, né? Esse cara, ele não ficou louco lá em 1889, ele já ficou louco antes, né? Ele só escreveu loucura. A gente pode fazer essa leitura simplificada do Nietzsche, né? Dizer, bom, esse cara não está falando coisa com coisa, eu não vou perder tempo com essa bobagem. E de fato, tem muita gente que acha isso. Porém, eu acho que essa é uma leitura muito simplória da filosofia de Nietzsche. E a gente perde essa riqueza desse convite que Nietzsche nos estimula a fazer. E que me parece que é um convite genuinamente filosófico. Que não é simplesmente você decorar ideias de uma outra pessoa e ficar repetindo essas ideias como se fosse uma matraca. Pelo contrário, é você se apropriar de fragmentos de reflexão e combinar esses fragmentos de reflexão numa compreensão inédita. Me parece que se a gente entende, se a gente encara a filosofia de Nietzsche dessa maneira, a gente olha numa experiência fascinante. Porque é uma experiência onde, de uma forma indissociável, essas ideias do Nietzsche, elas ressoam, elas ecoam em nós. Pelo fato de nós precisarmos trabalhar reflexivamente com elas. E aqui, apenas uma referência interessante. Lá no parágrafo 8, no último parágrafo do prólogo, o Nietzsche, ele fala de um leitor ideal para a sua filosofia. Quem que é o leitor ideal? É o cara que está disposto a aceitar esse convite. Olha, eu não vou te dar respostas prontas. Se você quiser fazer filosofia comigo, você vai ter que pensar por si próprio. Vai ter que colocar um pouco de você mesmo para tapar os buracos, porque a filosofia de Nietzsche é cheia de buracos. E aí, você está disposto a aceitar esse convite? Quando a gente entende essa coisa do convite, a gente entende também uma outra frase que é bastante estranha. É o subtítulo do Assim Falou Zaratustra. Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Que coisa bizarra é essa? Um livro para todos e para ninguém, mano? Né? O Nietzsche, quando a gente lê diretamente assim, a gente fala, não, ele não está fazendo coisa com coisa. Ora, vamos entender essa frase no contexto desse convite à reflexão que Nietzsche faz. Quer dizer, Assim Falou Zaratustra é um livro que está disponível, né? Qualquer livraria, qualquer biblioteca, qualquer pessoa chega lá, pega e lê. Beleza. Mas, quer dizer, ele está para todos, então. Mas, ao mesmo tempo, ele está para ninguém, por quê? Quais seriam as pessoas, os leitores, que realmente estariam dispostos
a aceitar este convite de Nietzsche. Esse convite para um exercício, um tipo de exercício reflexivo que é uma provocação, né? É uma desestabilização, porque as respostas de Nietzsche não estão prontas. A receita de bolo não está colocada. A gente tem que pensar com Nietzsche. A gente se apropria da filosofia de Nietzsche, pensamos por nós mesmos e isso gera uma outra coisa diferente. No entendimento de Nietzsche, seria um livro para ninguém, porque muito poucas pessoas estariam realmente dispostas a aceitar esse convite. Ian, como essa vontade de poder se relaciona com o conatos de Spinoza? Eu preciso confessar aqui, tá? Eu não conheço muito a filosofia de Spinoza para desenvolver a fundo essa relação. Mas eu te indico, Ian, um livro que foi organizado pelo professor André Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um livro que se chama O Mais Potente dos Afetos, Nietzsche e Spinoza. Ele é um livro com artigos de vários pesquisadores de Spinoza, Marilena Chauí, Homero Santiago, etc., e também pesquisadores de Nietzsche. Ele discute uma ideia muito interessante, que na verdade trata-se de uma carta que o Nietzsche escreve, onde ele elenca vários pontos de proximidade da filosofia dele com o Spinoza. Essa carta, na época, é uma carta de 1881. É uma época em que Nietzsche ainda não havia formulado o conceito de vontade de poder. É o melhor que eu posso fazer para você, Ian. A Ellen. Estabelecer o que é politicamente correto é algo intencionado. Não só isso, Ellen. O que Nietzsche está querendo dizer é que ao longo da história da humanidade, o estabelecimento daquilo que era bom, daquilo que é a justiça, daquilo que é a verdade, daquilo que é a virtude, responsabilidade, tudo isso deliberadamente foi planejado, foi intencionado. Ian, além disso, como o sentido das palavras, os signos, se relaciona com a vontade de poder? Bom, Ian, eu acho que eu justamente busquei exemplificar essa situação, essa relação com a vontade de poder agora, mas eu ainda vou falar mais sobre isso. Adriana, vontade de poder é uma das chaves para se entender Nietzsche? Com certeza, Adriana, sem dúvida nenhuma. Só vou fazer uma observação curiosa sobre essa pergunta, porque o próprio sentido do que é vontade de poder não é um sentido unívoco, como eu acabei de explicar. A Nietzsche, ele não faz uma definição única e exclusiva, incontestável sobre o que é a vontade de poder. Bom, gente, continuando aqui então, a terceira consequência fundamental de tudo isso que nós estamos falando é que se Nietzsche apresenta a sua filosofia deliberadamente cheia de buracos, uma filosofia incompleta, e isso é proposital, então, necessariamente, isso traz a consequência de que os principais conceitos da filosofia de Nietzsche, niilismo, a lei do homem, transvaloração de todos os valores, eterno retorno, vontade de poder, eles não têm um sentido único e indiscutível. O Nietzsche, ele faz uma referenciazinha aqui, ele sugere uma coisa ali, né? Depois ele joga uma outra ideia ali. A maneira como Nietzsche faz filosofia, a gente pode colocar que é um exercício de experimentação. Nietzsche, ele experimenta com a palavra niilismo num determinado sentido, depois experimenta com ela num outro sentido, experimenta o eterno retorno, experimenta a vontade de poder, e etc., a lei do homem, a transvaloração de todos os valores. Por isso, gente, é que fica muito difícil você definir e determinar de uma forma simples, né? Ao contrário do que acontece em outros filósofos. Por exemplo, Spinoza, embora eu não conheça, mas deve ter uma definição perfeitamente coerente e inquestionável. O que é o conatos? Conatos é isso. Uma definição de virtude em Aristóteles. Virtude em Aristóteles é aquilo. Definição de vontade geral em Rousseau. Vontade geral em Rousseau é aquilo. Dever em Kant, dever é isso. Para Nietzsche, fica difícil falar. Não por acaso, eu mencionei aqui a publicação da professora Scarlett Martin, né?
uma outra grande pesquisadora de Nietzsche, que também tem um artigo publicado nos Nietzsche Studien. É um artigo onde justamente ela apresenta, explora possibilidades de interpretação do eterno retorno em Nietzsche. Eterno retorno, tese cosmológica ou imperativo ético. Esse é o título do artigo dela. Justamente para mostrar, né, assim como o niilismo, assim como outros conceitos de Nietzsche, eles podem ter várias interpretações. E, para Nietzsche, é de propósito. Na sequência, ele passa agora para uma reflexão vinculada ao âmbito fisiológico. Ele vai colocar aqui: mesmo no interior de cada organismo, não é diferente. A cada crescimento essencial do todo, muda também, entre aspas, o sentido dos órgãos individuais. Em certas circunstâncias, a sua ruína parcial, a sua diminuição em número, né, pela destruição dos componentes intermediários, por exemplo, pode ser um signo de crescente força e perfeição. Nietzsche continua: quero dizer que também a sua inutilização parcial, a atrofia e degeneração, a perda de sentido e propósito, a morte, em suma, está entre as condições para o verdadeiro progresso. Progresso aqui não entendido no âmbito de uma teleologia, tá? De uma finalidade, a humanidade vai caminhando para a perfeição, o que quer que seja. Pelo contrário, esse progresso que a gente está falando aqui é um progresso que sempre aparece em forma de vontade e via de maior poder. E é sempre imposto à custa de inúmeros poderes menores. A partir daqui, ele faz uma relação, né, desses processos de interpretação no âmbito fisiológico e coloca mais diretamente a presença da vontade de poder aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre vontade de poder. Bom, a ideia central por trás disso ainda é a vontade de poder. Tanto essas reinterpretações como os processos fisiológicos, eles ocorrem em vistas de mais poder. Eu deixo indicado aqui, gente, essa ponte entre o âmbito, o vínculo entre fisiologia e interpretação, ele existe para Nietzsche, apesar de ser uma coisa que a gente fala, nossa, que coisa bizarra, né? Fisiologia diz respeito aos nossos processos orgânicos, né? Como é que isso pode estar ligado com interpretação? Para Nietzsche, a qualidade essencial que anima as nossas ações é a busca por mais poder. Isso é algo que determina tanto os nossos processos fisiológicos, como também a interpretação, a forma como a gente dá sentido ao mundo. Em ambos os casos, o elemento de ligação é a busca por mais poder. E aqui é interessante porque na sequência, o Nietzsche ele coloca uma provocação. A magnitude de um avanço se mede pela massa daquilo que teve de lhe ser sacrificado. A humanidade enquanto massa sacrificada ao florescimento de uma mais forte espécie de homem. Isso seria um avanço. Quando a gente lê isso aqui, a gente imediatamente, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, cara, Nietzsche é um nazista, é um racista, e ele está falando da raça ariana superior que vai dominar o mundo e que tem que, né, e vai sacrificar toda a humanidade em prol disso. Como a gente viu, essa ideia de Nietzsche nazista, né, não se trata de uma interpretação, mas sim de uma grande deturpação, porque são ideias que realmente não fazem parte da filosofia de Nietzsche. Ora, como entender, então, que o Nietzsche esteja dizendo isso? Aqui ele faz uma provocação, porque o objetivo de Nietzsche é justamente inverter o sentido do cristianismo, do predomínio da moral cristã, tal como aconteceu até então. No entendimento de Nietzsche, como a gente já viu na primeira dissertação da genealogia da moral, e isso também está presente no Anticristo, em vários outros textos que ele faz a crítica ao cristianismo, toda a humanidade ela foi sacrificada em prol da manutenção de uma determinada hierarquia de valores. Esses valores, historicamente, beneficiaram os sacerdotes. Portanto, todo esse discurso de valores, ele foi utilizado como um mecanismo de poder dos sacerdotes para, primeiro, transformarem toda a humanidade num grande rebanho e, segundo, dominarem esse rebanho.
obviamente. Nietzsche, ele vai dizer que, portanto, a história das civilizações ocidentais é uma história de sacrifício da humanidade. Por quê? Porque as potencialidades mais elevadas do ser humano, elas foram continuamente castradas em prol da mediocrização do ser humano. O potencial de superação, de autossuperação da humanidade, ele foi completamente sacrificado e castrado. Ora, no entendimento de Nietzsche, se a história da humanidade aconteceu dessa forma, a proposta dele, né, a criação de um contra-ideal que fosse tão forte quanto o cristianismo. A criação disso precisaria envolver os mesmos sacrifícios, ou seja, ele coloca aqui, né, o sacrifício de toda a humanidade enquanto massa sacrificada ao florescimento de uma mais forte espécie de homem. Se até então o cristianismo sacrificou toda a humanidade para continuar existindo, então o contra-ideal também vai precisar sacrificar toda a humanidade. Mas esse contra-ideal, proposto por Nietzsche, ele não tem o objetivo de atender à sede de poder dos sacerdotes, de uma pequena casta, que quer dominar todo o rebanho. Pelo contrário, ele propõe o quê? Um novo tipo de ser humano, o além do homem, a superação dessa mediocridade. E aí, por isso, né, que ele vai dizer que, para se criar esse contra-ideal, ele se propõe ao objetivo oposto. Vale mencionar aqui uma fala que certamente a professora Caterine deve ter mencionado na fala dela no encontro da semana passada, que é a ideia do agonismo. Ou seja, quando Nietzsche propõe esse contra-ideal para fazer frente à visão de mundo socrático-platônico-cristã, Nietzsche, ele não quer superar e destruir o cristianismo para que a sua nova verdade possa florescer. Ele quer, ao contrário, propor uma nova visão de mundo que possa se colocar num embate, em pé de igualdade com a perspectiva moral cristã. Então, Nietzsche não é o cara que quer acabar com todas as religiões. Pelo contrário, ele quer simplesmente tirar essa perspectiva de mundo cristalizada do centro e deslocar ela para um canto da arena. Porque aí sobra mais espaço na arena para outros competidores, para novas visões de mundo, novos ideais e novas verdades poderem surgir. Continuando aqui, e essa nova espécie de homem, apesar desse tom darwinista, né, ou até nazista, né, de um discurso da eugenia, e também dos ecos, né, que a gente já viu nos encontros anteriores, né, das influências do Gobineau em Nietzsche, que é um pensador, um cara profundamente racista, é fundamental a gente não perder de vista que não se trata de nenhuma das duas coisas. Essa nova espécie de homem, essa figura do além do homem, não é uma evolução biológica. Essa ideia de uma evolução biológica, ela acabou sendo desenvolvida a partir de um tipo de interpretação da passagem do prólogo do Assim Falou Zaratustra. Quando o Assim Falou Zaratustra diz: eu vos apresento o além do homem. O homem é uma ponte. De um lado da ponte tem o macaco. Do outro lado tem o além do homem. O macaco está tão distante do homem como o homem está distante do além do homem. E aí muita gente interpreta que essa evolução para essa nova espécie de homens seria uma evolução biológica. Me parece que não é isso, porque Nietzsche em nenhum outro momento ele discute essa questão de raça. Pelo contrário, ele é um grande inimigo do Darwin. Para Nietzsche, a teoria de Darwin ela tem uma falha muito grande. Por quê? Porque para Darwin, o que move a evolução das espécies é a luta pela sobrevivência. E para Nietzsche, acreditar que a vida ela buscaria simplesmente a luta pela sobrevivência é muito pouco. Para Nietzsche, a luta se dá, sim, sempre por mais poder. Nietzsche entende a vida como vontade de poder. Mas e aí, como que a gente pode, então, interpretar essa passagem do Zaratustra da ponte? A gente pode colocar que a ponte como, na verdade, duas alternativas. Como se, na verdade, o homem, ele está na ponte, ele tem duas escolhas. Ele pode retroceder
ao macaco e, portanto, reduzir as suas potencialidades, retroceder a uma condição de animal de rebanho, ou ele pode optar por ir além, pelo outro lado da ponte, e avançar até o além do homem. Certamente são muitas interpretações possíveis para essa passagem. Eu só apresentei essa interpretação para mostrar que não necessariamente a figura do além do homem em Nietzsche, ela deve ser entendida num âmbito de evolução biológica, uma nova espécie, uma nova genética ou algo desse tipo. E aqui o Nietzsche ele continua. Dou ênfase a esse ponto de vista capital do método histórico, tanto mais porque vai de encontro ao gosto e aos instintos agora dominantes, que antes se conciliariam até mesmo com a contingência absoluta, com a mecânica absurdidade de todo acontecer, do que com a teoria de uma vontade de poder operante em todo o acontecer. Traduzindo isso, por que Nietzsche faz essa provocação, né? E diz, toda a humanidade sacrificada em prol de uma espécie mais elevada, né? Isso seria o meu ideal. Para Nietzsche, a humanidade ela está tão domesticada pela perspectiva de mundo socrático-platônico-cristã que, para a humanidade, para nós, é mais fácil aceitar que o mundo ele não tem nenhuma finalidade, o mundo é algo completamente aleatório e absurdo, do que aceitar que o mundo seria determinado por vontades de poder. O cristianismo tornou a humanidade tão mansa, tão avessa à violência, ao domínio, ao poder, que para o nosso paladar é mais aceitável a gente achar que, né, não tem sentido o mundo do que a gente aceitar que a força determinante do mundo é a vontade de poder. E aqui, falando mais diretamente sobre a vontade de poder. A vontade de poder ela não é uma coisa, tá, gente? Posso ter dado a entender isso, né? Que ela seria uma espécie de uma força misteriosa nos moldes da vontade de Schopenhauer. A vontade de poder é sempre uma relação entre coisas. Uma relação, obviamente, de disputa, de domínio, de subjugação. Então, não há uma única vontade de poder. O que existe no mundo são vontades de poder em constante conflito, buscando a supremacia. A gente pode dizer que, para Nietzsche, não existe o conceito de vontade abstrato. Para Nietzsche, todo querer, ele é querer direcionado para alguma coisa. E a vontade de poder, ela não é também um simples desejo, uma vontade abstrata, uma vontade realizável. Pelo contrário, a vontade de poder, ela é inseparável de um afeto de comando. Portanto, de um conjunto de ações diretas na vida. Por quê? Porque a vontade de poder, toda vontade de poder, ela busca, obviamente, ampliar a si própria, ampliar as suas potencialidades, o seu âmbito de poder. Como que essa ampliação ela é realizada? Essa ampliação ela é realizada por meio da apropriação, da subjugação de outras vontades de poder. Então, a gente pode dizer que toda vontade de poder, ela só existe em oposição a outras vontades de poder. E aí vem uma pergunta. Bom, então, a vontade de poder, o que é a vontade de poder? Ela não é um substantivo, ela não é uma coisa, tá? Ela não é uma entidade fantasmagórica que existe por aí, nem tampouco ela é uma força misteriosa que nos determina. A vontade de poder, se a gente puder falar isso, né? A vontade de poder ela não é um substantivo. A vontade de poder ele é um adjetivo. Portanto, Nietzsche, quando ele fala que o mundo, que a realidade é vontade de poder, ele está dizendo isso caracterizando a realidade. Ele está querendo dizer que as relações entre as coisas, as relações entre os seres vivos, entre as instituições, elas são caracterizadas por que tipo de qualidade? Pela qualidade da vontade de poder. Essa qualidade, no entendimento de Nietzsche, é observável em tudo. A partir de frases como esta própria aqui, né, a vontade de poder operante em todo acontecer. E mais embaixo, ainda no parágrafo 12, o Nietzsche ele vai falar a essência da vida, vírgula, a sua vontade de poder. Né? Ora, então, quando Nietzsche diz isso,
ele está fazendo metafísica, ele está dizendo qual que é a essência da realidade. Se a gente interpretar essa afirmação de Nietzsche como uma afirmação metafísica, a gente pode fazer isso. Existem intérpretes de Nietzsche que dizem que Nietzsche está fazendo um discurso ontológico aqui. Ele está falando da natureza última da realidade. Sem dúvida que não é uma mesma metafísica, no mesmo tipo, por exemplo, que a metafísica de Schopenhauer. Quando Schopenhauer vai tentar determinar qual é a última essência da realidade. Não é uma mesma essência metafísica da forma como Kant vai entender, por exemplo, a coisa em si. Não é um fundamento último da realidade que se fundamenta por si próprio. É uma qualidade, é uma característica. E aí a gente pode dizer, bom, mas Nietzsche é um grande crítico da metafísica. Como é que ele faz esse tipo de discurso sobre a realidade? Ele não estaria incorrendo aí no mesmo tipo de discurso do qual ele tentou se distanciar? Ao criticar o cristianismo, Nietzsche critica, obviamente, a metafísica. Aqui, a gente também pode entender metafísica em mais de um sentido. Metafísica como o discurso que tenta esclarecer a essência da realidade, ou a metafísica profundamente criticada por Nietzsche, né, que seria uma perspectiva de mundo que divide a realidade em dois mundos. Um mundo sobrenatural, né, um mundo sagrado, um mundo metafísico, um mundo transcendente, um mundo espiritual, chame como quiser, e de outro lado, o mundo físico. E valoriza, né, coloca uma valoração aí, porque vai dizer, olha, esse mundo que não é físico, ele é perfeito, ele é imutável, existe a verdade, existe a justiça, existe a bem-aventurança. E no mundo físico, é o mundo do perecimento, do erro, do engano, da injustiça e etc. Essa divisão de mundo, obviamente, nesse sentido de metafísica, Nietzsche é um grande crítico. E ao dizer que o mundo é vontade e poder, Nietzsche não está de forma alguma reconstituindo essa divisão de mundo. Mas Nietzsche ainda assim afirma que mesmo que ele não diga o que é o mundo, né, que ele não vai, se a gente não entende a vontade de poder como um substantivo, mas a gente entende a vontade de poder como um adjetivo, a gente vai dizer, bom, Nietzsche está caracterizando a essência das relações que movem todo tipo de fenômeno, desde fenômenos orgânicos, relações sociais e políticas, interpretação de discurso e tudo mais. Ora, ao fazer isso, Nietzsche estaria fazendo metafísica? Se a gente entende metafísica nesse sentido amplo, então, sem dúvida, é uma coisa inescapável. Mas, ainda assim, não é uma metafísica do mesmo tipo da metafísica schopenhaueriana, da metafísica dos outros pensadores. Por outro lado, a gente pode dizer que o que Nietzsche está criticando na metafísica, quando ele faz a crítica, é essa divisão entre dois mundos. Então, vocês percebam, né? Essa resposta, se a vontade de poder é um conceito metafísico ou não, ela por si só ela já é passível, aliás, essa pergunta ela já é passível de várias respostas. Depende daquilo que o sujeito está considerando como metafísica, depende do que ele considera, da forma como ele interpreta a vontade de poder, tudo mais. E eu pretendo deixar as coisas deliberadamente dessa forma, tá? Porque eu acho que o objetivo aqui, obviamente, é apresentar um conjunto de reflexões sobre a genealogia da moral, esclarecer as dúvidas, mas também é deixar o palco aberto para que vocês pensem e vocês façam, tirem suas próprias conclusões. Eu só vou finalizar rapidamente aqui um exemplo, quando Nietzsche está falando, né, que a humanidade vive essa fraqueza, que nós fomos profundamente domesticados a ponto da gente não se sentir confortável, não se sentir tranquilo e satisfeito com a noção de que tudo é determinado pela vontade de poder. Ele cita como exemplo disso o Herbert Spencer, com o conceito de adaptação, né? Sob a influência dessa idiosincrasia, ou seja, desse repúdio à vontade de domínio, colocou-se em primeiro plano a adaptação, ou seja, uma atividade de segunda ordem, uma reatividade.
Chegou-se mesmo a definir a vida como uma adaptação interna, cada vez mais apropriada às circunstâncias externas. E aí o Nietzsche conclui o parágrafo, né, ainda nessa crítica sobre a postura do Herbert Spencer, dizendo que a ideia, o conceito de adaptação do Herbert Spencer, que é um conceito central na sua filosofia, é um reflexo desse pensamento domesticado, desse tipo de pensamento que não quer admitir, né, que se sente desconfortável ao pensar que a qualidade essencial dos fenômenos seria a vontade de poder. Vamos ver aqui as perguntas. Giovanni, seria a Inquisição um exemplo desse exercício do sacrifício? Giovanni, eu penso que a Inquisição, no sentido que Nietzsche está colocando aqui nesse parágrafo, não exatamente. O que a Inquisição exemplifica é o ressentimento em ação, o modus operandi do ressentimento, que é desqualificar as outras perspectivas, desqualificar todos os discursos e buscar a absolutização de uma única perspectiva. Quando Nietzsche está falando de sacrifício, o sacrifício da humanidade, ele está se referindo à limitação das potencialidades humanas, que é, no entendimento dele, é provocado pela visão de mundo moral cristã. Essa limitação das potencialidades humanas é um processo de domesticação do ser humano, sobre o qual a gente já falou na nossa conversa sobre os parágrafos anteriores da genealogia. Maria Eduarda, Nietzsche se familiariza com o agnosticismo? Olha, o Nietzsche, ele não é um filósofo agnóstico, ele é ateu. Ellen, as palavras são utilizadas com frequência para esconder o pensamento, expor conceitos pré-fabricados e manter uma certa ordem social. Podemos considerar essa situação como uma divisão de mundo dentro da abordagem da metafísica? Bom, Ellen, não é a isso que Nietzsche está se referindo quando ele critica a metafísica. Uma coisa, Ellen, dentro dessa pergunta que você fez ainda, é o Nietzsche, ele olha para os conceitos morais, dessa moral socrático-platônico-cristã, bem, mal, virtude, justiça, culpa, consciência, etc., e ele identifica nesses conceitos uma série de interesses e de reflexos do passado que foram deliberadamente ocultados. Isso é parte da tarefa que Nietzsche se impõe de fazer um diagnóstico do seu tempo. Outra coisa é a crítica que Nietzsche vai fazer da metafísica como uma perspectiva de mundo negadora da vida. A metafísica ela seria negadora da vida porque ela inibe as potencialidades da humanidade. E esse discurso metafísico, socrático, platônico, cristão, é um discurso que apresenta uma visão de mundo que é castradora do ser humano, que é transformadora do ser humano num animal de rebanho. Bom, gente, estou vendo aqui, né, não tem mais dúvidas, eu acho que eu vou encerrar, então, o encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês pela presença, pelo interesse, desejando a todos vocês uma boa semana e bons estudos também, e até o nosso próximo encontro da semana que vem. Um grande abraço a todos, tudo de bom.